Canção de Piratas, Crônica de Machado de Assis. Este é o quarto vídeo. Nós terminamos o vídeo anterior com a descoberta do, digamos assim, do propósito, né? A descoberta do que está por trás ali do suposto louvor de Machado de Assis aos clavinoteiros, né? E aí, uma vez que a gente descobriu a ironia machadiana, aí sim Machado volta a ser Machado, né? Machado não iria simplesmente louvar ali, olha, eles são heróicos, bravos, guerreiros que estão indo contra a opressão do senhor de engenho, né? Ele não teria esse tom grandiloquente e ingênuo de um romântico. E aí a gente entende melhor por que lá no começo ele fala assim, que conselheiro? Não é importante colocar nome, só vão chamar ele de conselheiro, né? E aí vai dar esse sentido heróico e bravo e maravilhoso. Também nós entendemos o olhar irônico, né? A gente quase consegue ver o sorriso sarcástico nos lábios do Machado de Assis quando ele lê a Canção de Piratas do Victor Hugo. Afinal de contas, Victor Hugo era um tradicional romântico, talvez em alguns aspectos, talvez principalmente na sua poesia, até nos aspectos negativos de ser um romântico, né? Aquela pessoa que tudo é grandioso, maravilhoso, etc, etc, né? É claro que não é demérito total, talvez seja só uma coisa de calibrar em relação à realidade, né? O fato de o Victor Hugo ser um romântico, né? O objetivo dele foi justamente apresentar aquela situação como uma situação fantástica, né? Até a tristeza é fantástica. Mas o Machado, trazendo para a realidade do tempo dele, 1894, estão lá os jagunços destruindo, matando, roubando. Parece que ele olha quase com um olhar de complacência para as pessoas que olhariam tudo isso como uma visão romântica, né? Uma visão ingênua, né? Tanto é que ele brinca com isso, ele fala, olha, ufa, finalmente a gente tem agora novamente um assunto para poesia, já estava acabando o assunto para poesia, não tinha ninguém matando ninguém, não tinha ninguém fazendo crueldade nenhuma, né? Perceba que é esse o tom que o Machado usa. Bom, uma observação aqui, é claro que ao interpretarmos, ao descobrirmos a intenção do Machado nessa crônica, nós não estamos pensando sobre o aspecto histórico do Antônio Conselheiro e dos seus jagunços, né? Lembre-se que era impossível para o Machado de Assis saber, por exemplo, sobre o massacre que houve em Canudos, sobre a crueldade do exército, sobre... Bom, tem aquela história que provavelmente foram as autoridades que começaram a história contra Canudos, né? Canudos foi numa cidadezinha próxima, comprou madeira, pagou e os caras simplesmente não entregaram a madeira. Aí os jagunços foram lá e falaram, olha, então se você não vai entregar madeira, a gente vai pegar a nossa madeira. Então tem todo um aspecto problemático da história, principalmente depois do livro do Euclides da Cunha, né, Os Sertões, e depois de várias pesquisas históricas, que fazem a gente relativizar a crueldade desses jagunços, né? Mas Machado de Assis não teve acesso a nada disso, né? Machado de Assis não teve acesso a nada disso, ok? Então não vamos culpá-lo, né? E também tem o fato de que os caras, muitos deles, estavam matando, estavam estuprando e assim por diante, né? Talvez não as pessoas próximas ao Antônio Conselheiro, a gente não sabe. Isso tudo é problematizável. Isso a gente teria que pensar muito em história. Mas o que nós estamos fazendo aqui não é explorar a história de Canudos, é explorar a visão que o Machado de Assis teve quando ele escreveu essa crônica sobre Canudos. A propósito, se você quer um livro maravilhoso, falha só nos pontinhos assim, mínimos, mas é um livro maravilhoso sobre a história de Canudos, leia este livro aqui. Deixa eu ver se vai ficar ruim na câmera. Este livro aqui, do Mário Vargas Llosa, chamada
chamado A Guerra do Fim do Mundo. É um livro extremamente divertido, extremamente impactante. E dizem que... Dizem não, isso é certeza. O Mário Vargas Llosa fez uma pesquisa tremenda. Então ele pesquisou nos arquivos nacionais. É claro, tomou como ponto de partida os sertões de Euclides da Cunha. Ele pesquisou, percorreu os vilarejos onde tudo aconteceu, foi a Canudos, etc. Então esse é um livro maravilhoso, né? Mas aqui, voltemos então à nossa crônica, né? A história existem muitas pessoas querendo romantizar, né, esses clavinoteiros, né? E Machado de Assis está mostrando o que é isso. É exatamente isso, é romantizar a história, né? Bom, e aí ele continua. Crede-me, esse conselheiro que está em Canudos com os seus 2.000 homens não é o que dizem telegramas e papéis públicos. Imaginai uma legião de aventureiros galantes, audazes, sem ofício e nem benefício, que detestam o calendário, os relógios, os impostos, as reverências, tudo o que obriga a linha e a pruma, né? Tudo que é regra, esses audazes, galantes guerreiros não gostam, né? Então, já que a gente está cotejando com o aspecto histórico, a gente sabe que não, né? É exatamente o contrário. O que o Antônio Conselheiro trazia para os seus seguidores eram regras muito mais, como é que se diz? Duras, né? A penitência, o rezar o terço, o ir à missa todos os dias, o negar do pecado, etc, né? Então, sem ofício nem benefício, que detestam o calendário, relógios, os impostos, seguramente, porque eles estavam contra a república, as reverências, tudo o que obriga a linha e a pruma. Não porque os seguidores de Antônio Conselheiro, uma da coisa que eles defendiam era que Dom Pedro deveria voltar, né? Eles conseguiram ver que Dom Pedro sofreu um golpe e eles queriam a figura novamente do imperador, que era uma coisa mais aprumante, vamos colocar assim, do que o imperador, né? A velha ordem. Novamente, isso não é demérito para o Machado. Machado nem está pensando aqui no aspecto histórico, no caso dele, né, no aspecto, sei lá, documental da coisa, né? O que ele está analisando, ele está um passo, digamos assim, um passo atrás, né? Analisando essas pessoas que olham para os seguidores do Antônio Conselheiro e veem neles, não, ele é um espírito livre, né? Eles querem a revolução. A propósito, nesse livro aqui a gente vai ter um personagem que pensa exatamente deste modo. E quando esse personagem chega lá, e eu acho que isso é historicamente crível, ele vê que é um bando de gente simples, né? Os seguidores do Antônio Conselheiro. Tem lá os dissidentes, que são só um bando de brutos, semi-animais que vão fazer crueldades, mas os que ficam com o Antônio Conselheiro são gente simples, que querem ter uma vida simples, que querem seguir regras e querem ir para o céu. É só isso que os caras querem. Não tem nada de espírito livre, não tem nada disso. Isso é romantizar as pessoas que efetivamente estavam lá, né? Então o ponto aqui não é nem exaltar os seguidores do Conselheiro, nem atacar, mas é mostrar a ingenuidade daqueles que veem os seguidores do Antônio Conselheiro e colocam ali uma etiqueta neles, né? Então perceba. Bom, não vai dar tempo. Próximo vídeo a gente continua.